Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Vieira. Se você ainda não me conhece, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber as notificações, tá certo? Na aula de hoje eu vou te mostrar um segredo. Pouca gente conhece, mas a gente consegue, colocar a nossa fonte de dados no gráfico de forma dinâmica, utilizando aí o despejo das funções, que você vai utilizar aí nas versões mais atuais do Excel. Então, olha só que interessante. Qual que é o exemplo aqui? O que eu quis dizer com tudo isso? Falei, mas vamos mostrar que é mais fácil. Eu simplesmente quero mostrar o seguinte. Nesse meu gráfico de lojas aqui, que eu tenho loja 1, loja 2, loja 11, loja 10, eu tenho aqui a quantidade de vendas. Só que eu quero que esse gráfico seja dinamicamente populado, ou desenhado, ou plotado, como a gente fala, quando eu selecionar aqui a opção mostrar sim ou não aqui na minha tabelinha, tá certo? E ele vai mudando ali o meu gráfico, colocando mais ou menos lojas. Ok? É isso que eu vou ensinar a fazer aqui na aula de hoje. Isso daqui eu estou fazendo com o que a gente chama de despejo das funções, utilizando algumas referências ali de nomes. É bem tranquilo fazer isso. Então vamos lá. O que você precisa para fazer a mesma coisa que eu fiz ali nesse exemplo? Eu tenho aqui a mesma estrutura de dados, ok? Só os valores estão aleatórios, mas a estrutura é a mesma. E eu quero criar um gráfico para mostrar as lojas que estão marcadas aqui como sim, No mostrar aqui, sim. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma base de dados, ok? Que só contenham as lojas que estão marcadas como sim. Como que a gente pode fazer isso de maneira muito prática? Utilizando a função filtro. Então, olha só, eu vou ter uma tabelinha aqui do lado e vão ter as colunas aqui, loja e vendas, ok? E aí a gente vai utilizar a função filtro para trazer esse resultado. Então, olha só que interessante. A função filtro funciona da seguinte maneira. Vou colocar aqui igual a filtro, abre parênteses. Ele vai te pedir a matriz que você vai filtrar, ou seja, o intervalo de células que você vai filtrar, a tabela que você vai filtrar, ok? Então, eu vou selecionar aqui de A2 a A12, ponto e vírgula. O incluir é o filtro que você vai fazer, ou seja, qual é o parâmetro, qual é o critério que precisa ser verdadeiro para ele filtrar ou não a sua tabela. Então, o meu critério aqui é tudo que tiver aqui entre C2 e C12 tem que ser igual a sim. Ou seja, eu vou filtrar. O que isso daqui significa? Eu vou filtrar de A2 até A12, desde que C2 a C12 seja igual a sim. Então, quando isso daqui for verdadeiro, eu vou trazer ali as lojas. Quando eu der um Enter aqui, ele vai trazer todas as lojas para mim, que tem aqui marcado o sim. E aí, esse quadradinho azul aqui, ó, esse retângulo, na verdade, azul, significa que o quê? É um despejo, ou seja, uma única função filtro me traz vários registros, ok? Então eu não tenho uma célula só sendo populada, digamos assim. Eu tenho uma função que popula várias células, várias linhas para baixo, ok? É assim que a função filtro funciona, é assim que a gente chama isso daqui de despejo. Inclusive, se aparecer algum erro para você de despejar, é porque o caminho do despejo, ou seja, o espaço que ele precisa para despejar as informações, está ocupado. Então se eu colocar aqui, ó, e ele explica numa célula no meio do caminho ali, eu vou receber um erro de despejar e ele já vai pontilhar aqui para você dizendo, ó, eu preciso de tudo isso daqui de espaço porque eu tenho todas essas informações para serem despejadas aqui para você. Então, se você encontrar um erro despejar, é porque tem alguma coisa no meio do caminho que está atrapalhando a sua função filtro ou alguma outra função que também tenha esse comportamento de despejo, tá certo? Então, eu vou deletar aqui, ele vai trazer para mim os dados, ok? A função filtro, você não precisa filtrar uma coluna apenas. Eu poderia colocar aqui, ó, filtrar de A2 até B2, fazendo a mesma lógica. E aí ele já me traria também colunas para o lado. Então, linhas e colunas para o lado. Ou seja, ele ia despejar a quantidade de informações que eu tenho aqui na minha matriz. Porém, para esse exemplo do gráfico específico, aqui a gente precisa ter coluninhas separadas, funções de filtro separadas. Eu não posso ter uma função filtro trazendo todos os dados que eu preciso. Eu preciso ter uma função filtro trazendo loja e uma função filtro trazendo vendas, ok? Então, eu vou voltar aqui para A2 e eu vou fazer a mesma função aqui para vendas. Eu vou filtrar a minha matriz de vendas, filtrando ali, considerando só o que é mostrar sim. Então, vamos lá, igual. Filtro, abre parênteses. Vou filtrar. Qual que é a minha matriz que eu quero? Eu quero toda essa daqui. B2 até B12. Ponto e vírgula. Eu vou incluir, ou seja, eu vou filtrar, eu vou trazer de resultado apenas o que de C2 até C12 for igual a sim. Ou seja, quem tiver sim ali na coluna C. Então, eu vou trazer. Então, a loja 1
está lá com 161 vendas. Loja 4 está lá com 188 vendas. Loja 6, 153 vendas. E assim por diante, né? E está marcado sim, sim, sim. Ok? É assim que ele está funcionando. E aí, agora o que a gente precisa entender é que eu posso dar um nome para essa célula aqui para facilitar na chamada, digamos assim, de outras funções. Então, eu posso fazer o seguinte, olha só. Posso dizer que aqui na célula HI1, por exemplo, I1, eu vou dizer que I1 é igual à célula E2. Então, I1 é igual a E2. Eu vou até pegar a linha 2 para facilitar. I2 é igual a E2. O que ele vai trazer aqui? Ele vai trazer loja 1. E dou um Enter, loja 1. Porém, se eu quisesse trazer todo esse resultado aqui, a gente pode utilizar o que a gente chama de cerquilha ou jogo da velha ou hashtag, né? Não sei qual é o nome correto, mas se eu colocar aqui o hashtag, digamos assim, o cerquilha ou o jogo da velha na frente, significa que eu quero todo o despejo daquela função. Então, eu vou pegar todo o resultado daquela função filtro. Então, se eu coloco aqui igual a E2 hashtag, eu pego todo o despejo e automaticamente eu tenho os meus registros aqui sendo despejados. Isso está de forma dinâmica. Então, quando eu filtrar aqui, alguém colocar aqui com mais um sim, esse meu array, esse meu vetor, digamos assim, esse meu intervalo de células vai também ser atualizado, tá certo? E aí o que acontece? Pouca gente sabe, mas a gente pode utilizar nomes para referenciar a nossa base de dados lá no nosso gráfico. Então eu posso dizer, eu posso criar um nome. O que seria criar um nome? Eu posso chamar essa célula aqui, E2, de minha casa. Eu posso dar o nome que eu quiser para cada uma das células aqui. E aí a gente pode chamar esses nomes nas funções. Então, como que eu crio um nome? Eu venho aqui em Fórmulas, na guia Fórmulas, eu vou em Gerenciador de Nomes, ok? E aí você já vai ter aqui alguns nomes, se você tiver, porque a sua planilha já tem nomes. Eu vou excluir aqui para a gente fazer do zero, né? Teoricamente, você vai ter isso daqui vazio, não tem nenhum nome criado ainda, se você está pegando uma planilha do zero. Você vai clicar aqui em Novo, e aí você vai dar um nome para a célula que você quer referenciar. Então, o nome é você que dá. Eu vou colocar aqui, ó, o nome de Minhas Lojas, ok? Minhas Lojas é o nome que eu vou criar para essa planilha, dentro dessa planilha aqui, né? E esse nome Minhas Lojas vão ser referentes, aí vem aqui, ó, refere-se a. Eu vou selecionar aqui, ó, a minha coluna, a minha célula E2 e colocar um hashtag na frente. Por quê? Porque eu quero sempre todo o despejo aqui dessa função filtro. Quero todos os dados dessa função filtro, não apenas o primeiro ali, que seria a loja 2, né? E2 aqui está, loja 2. Eu quero todo o despejo, loja 2, loja 4, loja 5, quero tudo isso. E dou um OK. Agora que eu criei esse nome, olha só, eu poderia vir aqui na célula I2 de novo e dizer que ela é igual a as minhas lojas. Ó. Minhas lojas é um nome que eu criei aqui, eu posso utilizar esse nome agora. Vou dar um Enter e ele vai me trazer todas as lojas. Então, eu vou criar um nome tanto para as minhas lojas, que são esses dados aqui, quanto para minhas vendas, que são esses outros dados aqui. Então, vou selecionar aqui F2 para facilitar, lá em gerenciador de nomes, ou criar um novo nome, certo? Esse nome vai se chamar aqui, ó, Minhas Vendas, ok? Minhas Vendas. E ele vai se referenciar à célula F2, hashtag, todo o despejo da minha célula F2, todo o despejo da minha função filtro. E dou um OK. Então agora eu já tenho os dois nomes que eu preciso para colocar lá no meu gráfico. Esse aqui é o segredo, ok? Então o que eu preciso fazer agora? Lá no meu gráfico, eu vou inserir um gráfico do zero aqui, inserir gráfico de colunas 2D, normal aqui, e eu vou selecionar dados. Botão direito, selecionar dados. Por quê? É aqui que eu vou criar a minha série. Então, eu vou adicionar uma série, e essa série vai se chamar Vendas, ok? E aí, presta atenção, porque aqui tem um detalhe bastante importante. Se eu apenas colocar aqui igual a minhas vendas, que eu escrevi assim, né? Minhas vendas, ele vai dar um erro. Por quê? Porque ele não encontra esse nome. Por quê? Você precisa colocar também o nome da sua planilha aqui na frente, né? Então, por exemplo, essa planilha aqui se chama Fazendo Junto. Essa planilha é essa aba, ok? Então, é esse quadradinho aqui. Você precisa ter, porque a gente criou um nome para esta planilha, para esta aba. Então, olha só. Eu vou ter que fazer o seguinte. Aqui eu vou colocar aqui, ó, em vez de colocar minhas vendas direto, vou colocar aqui, ó, Fazendo Junto, exclamação,
Eu estou dizendo, isso daqui significa que eu estou pegando uma referência dessa planilha, dessa aba, e aí sim eu posso chamar o minhas vendas. Agora eu não lembro se eu coloquei underline ou não. Vou dar um OK. Ah, não tinha colocado underline. E aí ele já vai trazer automaticamente os valores das vendas. Ó. Então eu tenho aqui ó, 180 e alguma coisa, 181, 170, 170 e pouco, 120 e pouco, né? Não sei de cabeça ali. São esses números aqui, ó, 114, 117, 129, 186. Então ele já trouxe aqui. E agora, os rótulos, né? Eu quero colocar as lojas aqui nesses itens. Então, vou editar aqui os rótulos do eixo horizontal, que são os rótulos aqui das minhas lojas. E aí, os valores eu vou pegar da onde? Das minhas lojas, daquele nome que a gente fez. Então, se eu colocar aqui, ó, igual, fazendo junto, que é a minha planilha, é a minha aba, exclamação, eu vou pegar uma referência dessa planilha, né? É algo dessa planilha aqui. E eu vou chamar o nome aqui minhas lojas, que foi o que a gente criou. Eu vou dar um OK. E ele vai buscar lá, ó, loja 2, loja 4, loja 5, loja 6, loja 7. Dessa forma, o meu gráfico aqui ó, está buscando, né, os dados aqui que estão sendo despejados nas funções filtro, tanto na célula E2 quanto na célula F2. Então agora, se eu mudo aqui o meu cadastro, aqui, digamos assim, se eu quero mostrar ou não, o meu gráfico também vai buscar essa referência relativa, porque a função filtro, no final das contas, está mudando o despejo, e o gráfico está com a função despejo, tá certo? Então é assim que funciona a função filtro e é assim que funciona o nome. Aí, para quebrar, né, de quebra, se você assistiu até aqui, já deixa um like e já deixa um comentário, tá bom? Mas o que eu vou ensinar agora, para encerrar com chave de ouro? Como que a gente pode classificar esses valores aqui para fazer igual ao meu exemplo? Fazer sempre da ordem crescente, né? Do maior para o menor. Crescente não, decrescente, né? Do maior para o menor. O que a gente vai fazer aqui? A função filtro, eu posso classificar, né, essa função utilizando a função classificar. Olha só que coisa louca, né? Só que a gente tem duas funções para classificar. A classificar e a classificar por. Qual que é a diferença? A classificar, você precisa ter já o valor que você quer classificar dentro dessa função. Então, olha só. Igual, classificar. A parênteses, você vai ter uma matriz. E aí eu preciso dizer qual é o índice de classificação. Ou seja, qual é a coluna que eu quero classificar. O que isso significa? Se eu classificar, vamos colocar aqui, ó, já. Vou classificar aqui, ó. Antes do filtro, eu vou colocar a função classificar. Classificar. Se eu fizer isso, eu só teria a opção aqui de classificar por loja. Por quê? Porque a minha matriz aqui só retorna loja. E aí eu poderia classificar por loja 1, loja 2, loja 3, loja 4. Isso eu poderia fazer. Ou loja 4, loja 3, loja 2, loja 1. Isso eu poderia fazer. Mas eu quero classificar aqui ó, pelas vendas. Então, eu preciso passar uma outra tabelinha para o classificar, no final das contas. Então, aqui eu vou utilizar o classificar por. O classificar por é uma outra funçãozinha. E aí a gente pode ter a mesma matriz de retorno e a gente pode passar como se fosse uma outra matriz de classificação. Então, olha só. Vou colocar aqui a minha matriz de retorno. Continua sendo meu filtro, ponto e vírgula. Só que a minha matriz de classificação vai ser a partir das vendas. Então, eu vou criar o mesmo filtro aqui, eu vou criar mais um filtro, né? E o filtro vai ter os valores das minhas vendas, eu vou buscar os valores das minhas vendas, ponto e vírgula, incluindo somente, né, quem tiver aqui na coluna C a palavra sim, né? Mostrar sim. Então, o que ele está fazendo aqui? Fecha parênteses. Eu estou classificando o meu filtro que tem a loja por um filtro que vai ter os valores das vendas. E aí eu vou dizer para ele qual que é a ordem dessa classificação, se é ascendente ou decrescente. Então eu vou utilizar -1 porque é decrescente. Eu quero classificar as lojas pelo volume de vendas em ordem decrescente. É isso que a gente está fazendo nessa função classificar por. Então aqui eu vou colocar -1, só para a gente completar essa função, -1. E aí eu vou ter aqui, ó, loja 6, loja 4, loja 7. Só que a gente ainda não arrumou a coluna vendas. Então, a loja 6, se eu olhar aqui, ó, tem 175 vendas, né? E não 131. Então, eu preciso arrumar esse vendas também. Eu preciso classificar esse vendas do número maior para o menor. Aqui eu posso utilizar a função classificar direto. Por quê? Porque eu vou dizer que o índice de classificação dele é a coluna 1, porque eu já estou classificando pela quantidade de vendas.
Então não preciso fazer um outro filtro e tudo mais. Eu já tenho o valor que eu quero classificar no final das contas. Então aqui o índice de classificação é 1, que é a coluna 1. Eu só tenho a coluna de vendas aqui. Ponto e vírgula. E a ordem de classificação também é decrescente, né? Menos 1. É decrescente aqui, ó. Opção menos 1, decrescente. E fecha parênteses. Aí sim eu caso os dois valores. Então agora sim, loja 7 com 182, loja 7 com 182, loja 4 com 161, loja 4 com 161, loja 6 com 127 e loja 6 com 127. Agora eu sempre vou ter os valores de forma decrescente. Agora basta você formatar o gráfico aqui da melhor maneira que você achar, né? Eu normalmente deleto esse eixo, deleto aqui as linhas de grade, também coloco aqui os rótulos nas minhas colunas ou nas minhas barras e aí você vai encontrar o melhor layout para você e você vai ter esse tipo de gráfico funcionando aqui dinamicamente com referências dinâmicas não, mas com despejos dinâmicos, isso eu posso falar, tá certo? Pessoal, se vocês gostaram dessa aula, deixa um comentário aqui, deixa um like, tá certo? E compartilha com quem precisa aprender mais de Excel. É assim que a gente vai conseguir compartilhar esse conteúdo com mais pessoas aí. Lembra que terça-feira às 8 a gente tem vídeo novo aqui no canal e quarta-feira às 8 a gente tem aula ao vivo. Então se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum desses conteúdos, tá certo? Eu vejo vocês na próxima aula. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!